bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado por nos receberem e agradecer naturalmente a disponibilidade da diretora da casa, que depois fez o contacto com os coordenadores de curso e com os professores das disciplinas em questão, mais envolvidas no âmbito do tema do seminário, para trazer os alunos possíveis para esta sessão. Inicialmente ela estava agendada para o auditório da casa, percebeu-se que a área de alunos seria vasta e optámos por fazer uma sala com uma dimensão adequada ao público que está presente. O meu nome é António Pelado, sou professor da casa, não sou professor na ERS, não tenho dado aulas na ERS, aliás, no passado aqui com o colega Manuel Alonso, dei aulas de sistemas energéticos ao mestrado em Engenharia e Ambiente. Este ano não farei, mas seguramente em futuras ocasiões toda a disponibilidade para o fazer. E a Beatriz Lima, que falará no Fácil Professor. A Beatriz Lima foi aluna da casa. Ainda está a terminar a tese de mestrado, não é? Supervisionada por professores alunos, justamente. E com tal, ela joga em casa. Não joga em casa, ela joga em casa e, portanto, ela conhece bem os clientes da casa e a dinâmica desta escola. Estamos aqui com um propósito muito objetivo. O propósito que nos traz cá hoje é apresentar os conteúdos, os entregáveis, aquilo que é o conhecimento gerado. Faça favor, entre em cena. Muito bem. O nosso propósito hoje é apresentar o conhecimento gerado no âmbito de uma forma muito objetiva, muito direta. Em rigor, estamos também a cumprir métricas do projeto. O projeto obriga-nos a que estas ações de disseminação se façam da forma mais abrangente possível. E, portanto, nesse âmbito, temos, de facto, entregar à comunidade um seminário onde comuniquemos alguns dos principais entregáveis que o projeto gerou. O projeto designa-se por WIND, é completamente self-explanatory, embora o nome não poderia ser mais evidente. É um projeto que trata de energias eólicas, mas numa perspectiva de upskilling, não é? Usando o jargão anglo-saxónico. Uma perspectiva de requalificação, não de formação de base, de requalificação de gente que já está na área das energias. Gente que trabalha em setor de energia não renovável, designadamente oil and gas, o petróleo e derivados e gás natural, como, por exemplo, a refinaria de Matosinhos, que foi desativada há pouco tempo, e gerou ali um conjunto de trabalhadores blue collar, portanto, trabalhadores não qualificados ou menos qualificados, em contraponto com gente white collar, usando novamente o jargão anglo-saxónico, que necessitou-se de facto sem chão. E ficou sem chão, mas o objetivo é trazê-los para o setor da energia renovável. Mantê-los no setor da energia, mas trazê-los do setor não renovável, designadamente o oil and gas, para o setor da energia renovável. As eólicas vêm, de facto, numa perspectiva oportunística. Porquê? Porque, de facto, em Viana do Castelo está previsto um investimento de eólica offshore. Neste momento, a potência que está prevista a ser instalada é de 0,8 gigawatt offshore, portanto, ao largo da costa, não on-site, não onshore, e nesse sentido requalificar gente num território que vai ter, a curto prazo, um investimento imenso na área de energia eólica offshore, é trazer gente qualificada para o território, é, no fundo, dar a possibilidade das pessoas se manterem no setor das energias, mas neste caso uma energia dita renovável. A eólica em Portugal é responsável, em números de 23, por cerca de 30% da energia total elétrica produzida no território português. É uma fatia já considerável. São números a rondar um terço de toda a energia elétrica produzida em Portugal, sendo a energia eólica responsável por cerca de 1%. E a eólica offshore, como disse, em Viana do Castelo, tem uma potência prevista de 0,8 GW. Já esteve previsto qualquer coisa na casa dos 3, mas os movimentos ligados aos sindicatos dos pescadores e no fundo, ao pessoal que intervém aqui
na orla costeira, levou a que a potência prevista para Viana do Castelo fosse reduzida a 3 GW, 0,8 GW, em favor de outros territórios, de outras áreas do território nacional. Os 10 GW que estão previstos para Portugal estão previstos ser instalados em Viana do Castelo, 0,8 GW, em Leixões, Matosinhos, 2,5 GW, a região centro, Figueira da Foz, Peniche, qualquer coisa na casa dos 4,5, a zona de Ericeira, Cascais, norte de Lisboa, qualquer coisa na casa dos 2, e o restante em Sines, já fica no sul, ao largo da Costa Leste. São esses 5 spots de instalação de eólica offshore para Portugal, totalizando, grosso modo, 10 GW. Portugal beneficiou deste investimento, sobretudo pelo facto de a Inglaterra, o Reino Unido, ter saído da União Europeia. E um conjunto de investimentos previstos para o Mar do Norte, designadamente ao largo da Escócia, que estavam canalizados pela União Europeia para aquele território, que foram desviados para a costa atlântica portuguesa, porque, enfim, a Europa a norte tem mar, a sul tem mar, tem o Mar do Norte, o Mar Cantábrico, o Mar Báltico, portanto são mares, portanto não são um oceano aberto, no fundo, a exposição solar, a exposição eólica, portanto, não é tão franca como nesta costa atlântica, portanto Portugal igualiza, e como tal Portugal tem condições de ouro para ter rendimentos de produção de energia offshore únicos à escala mundial. De facto, é um oceano aberto, completamente exposto à ação do vento, ventos regulares e, como tal, a nossa famosa Nortado, e, como tal, absolutamente aptos à produção de uma energia limpa, uma energia regular, com impactos bastante diminutos, designadamente, estávamos a discutir isso há pouco, designadamente uma perspectiva offshore, muito menos do que uma perspectiva onshore. Bom, esse é o enquadramento. Isto é a big picture, é a visão geral da questão. Onde é que o projeto WIND se integra nisto? Bom, o projeto WIND integra-se na perspectiva clara de requalificação de género. Não é um projeto científico, não é um projeto dos projetos clássicos financiados pela FCT, é um projeto financiado pela Erasmus+, pela agência Erasmus+, é um projeto que se integra numa área de caráter mais pedagógico. O objetivo é produzir conteúdos pedagógicos numa perspectiva amigável, friendly, para que gente que pretenda, numa perspectiva autodidata, numa perspectiva pessoal, fazer a sua formação na área do eólico. Em roda livre, de forma autónoma, poder ser avaliado e, no final, ter um diploma que lhe permite entrar no mercado de trabalho com uma qualificação básica. É esse o objetivo. Foi desenhado numa perspectiva de upskilling, numa perspectiva de reconversão, mas está aberto ao público em geral que queira fazer formação autodidata nesta matéria. E foi para tal desenvolvido um MOOC. O MOOC é uma ferramenta moderna, atual, de criação de conteúdos, é o acrónimo Massive Open Online Course, um curso de disseminação massiva em vertente online, que permite que alguém, numa perspectiva muito clara, autodidata, possa fazer a sua formação em determinado conteúdo. Nós temos MOOC nas mais variadas áreas do conhecimento, e não apenas no WIND, na vertente eólica, mas aqui, de facto, foi desenvolvida por nós, foi desenvolvida com um critério técnico-científico muito cuidado. Temos especialistas na matéria que fizeram revisão de textos, fizeram validação de conteúdos, fizeram, se quiserem, um apetechamento técnico-científico da matéria que está a ser disseminada e, portanto, a sua validação está feita ao mais alto nível. Já vou dizer que nível foi feito. Bom, como disse, projeto financiado pela agência Erasmus+, vai terminar no final do ano, portanto, em 31 de dezembro fecha, e o resto eu creio que já disse, de forma muito geral, o que é o projeto. Portanto, o projeto tem um site, se quiser tem o código QR que vos permite, mediante leitura, ter uma noção muito clara do que é o projeto e de como é que ele está organizado. Tem uma vantagem inequívoca, como o público-alvo é sobretudo um público blue collar, portanto um público de gente não qualificada, era importante que os conteúdos fossem produzidos não apenas em inglês, foram produzidos numa vertente base em inglês,
O inglês, de facto, neste momento é a língua da técnica e da ciência, não havia forma de fugir a isso, mas foram traduzidos para a língua original de cada um dos parceiros do projeto. O projeto Portugal é um dos parceiros do projeto, pela mão do IPVC, mas não só. Portanto, um conjunto de parceiros europeus e, como tal, isto foi traduzido num conjunto de 6 idiomas europeus e veio à sua avaliação técnico-científica nesses idiomas. Não é? De facto, foi um desafio muito grande, porque a literatura técnica, a linguagem técnica em português é distinta de inglês, é distinta de espanhol, é distinta de grego, é distinta de francês e de alemão, e como tal tivemos parceiros com expertise específica na matéria a fazer a validação em cada um desses idiomas. Portanto, é um projeto multilingue, é aí que eu quero chegar. E é um projeto SMART. É um projeto SMART porque, para além do MOOC, para além do Massive Open Online Course, temos uma app que foi desenvolvida também para que vocês, usando o vosso telefone móvel, com uma ligação à internet, poderem fazer a consulta de conteúdos e depois, naturalmente, a avaliação. Temos também um processo de avaliação final, um conjunto de perguntas que nos vão permitir depois ter um diploma, tudo também usando a referida app. Parceiros. Os parceiros estão aqui definidos, do lado português o IPVC, do lado espanhol a Associação Eólica de Espanha. A Associação Eólica de Espanha congrega umas centenas de empresas que se movem no setor eólico em Espanha. No fundo, é uma associação global, com sede em Madrid, que tem todos os parceiros nesta área espanhóis, tem um pulmão técnico imenso e é alguém que neste momento tem. A Espanha é o segundo maior produtor de energia eólica da Europa, assim na Alemanha. Só para ver a dimensão do eólico em Espanha, e portanto a Associação Eólica de Espanha congrega toda a gente que se mexe no setor eólico em Espanha, portanto é um parceiro credível e que nos deu um boost imenso neste projeto. Do lado alemão temos um consultor, a BZE, sediada em Hamburgo, portanto norte da Alemanha, Mar do Norte, e que na prática eles formam especialistas na área do eólico para a Alemanha e para o mundo inteiro. A BZE são um dos maiores consultores mundiais na área do eólico e eles têm os seus técnicos a disseminar conteúdos e a formar técnicos na Ásia, na América, em África. Portanto, eólicos offshore nos 7 mares. E, portanto, é também um parceiro extremamente credível e que nos deu aqui, se quiserem, um conforto muito grande nos conteúdos que foram produzidos. Temos um parceiro grego, a Promia, que o eólico offshore e onshore na Grécia tem uma potência instalada equivalente a Portugal. A Grécia e Portugal são quase muito parecidos, muita coisa, e também nessa matéria não foge a regra. Têm potências instaladas equivalentes, têm um know-how técnico equivalente ao nosso, e portanto a Promia intervém no setor eólico também na Grécia, num contexto diferente, um mar mediterrâneo, muito menos exposto à ação do vento, com rendimentos muito menores do que os nossos, portanto tem que aumentar a área para ter rendimentos equivalentes, porque é turbina do movimento, naturalmente, e depois um consultor belga, sediado em Bruxelas, e no Bélgica. Estes senhores, de facto, não se movem no setor do eólico, mas são gente que está junto ao pote, né? Quando eu digo que está junto ao pote, estão em Bruxelas, junto às fontes de financiamento, e são os consultores. É gente que nos organiza do ponto de vista do timeline, do ponto de vista dos encarregados do projeto, do ponto de vista da gestão financeira, do ponto de vista da gestão técnica, enfim, são os nossos treinadores. E a gente que faz isto de forma muito competente, porque, como digo, estão junto à fonte de financiamento, estão junto a Bruxelas e gerem centenas de projetos todos os anos. E são absolutamente profissionais neste processo. Nós fomos convidados porquê? Porque é que aparece o IPVC num elenco tão reputado nesta equipa? Bom, nós somos uma instituição de ensino superior. Eles precisavam de alguém ligado ao ensino superior para dar alguma credibilidade académica ao projeto. Estamos a falar de gente ligada ao mundo das empresas, ao mundo da gestão, e não tinham nenhuma IEB, Instituição de Ensino Superior. Contactaram-nos e, obviamente, nós estamos absolutamente disponíveis para isto e fez-nos crescer, fez-nos amadurecer, sobretudo com um elenco tão vasto de especialistas na matéria. Está apresentada a parceria. Quer falar um bocadinho, mas não quer falar tudo, não quer monopolizar a conversa? Eu posso. Força. Eu venho-vos apresentar mais a ferramenta técnica do projeto, que é o MOOC. O professor já disse anteriormente, este é um curso online de autoaprendizagem. Vocês, para além de encontrarem o do projeto WIN, podem encontrar para
qualquer curso que vocês queiram. Portanto, eu venho-vos apresentar a nossa ferramenta, mas também venho-vos dar a conhecer o site para vocês depois explorarem à vossa vontade. No final este curso está dividido em 3 unidades de aprendizagem. Temos uma introdução, temos a parte teórica e depois temos o bulk do trabalho, que é na manutenção das turbinas eólicas. Está separado em 15 lições e no final de cada unidade de aprendizagem do MOOC, que eu vou-vos mostrar, temos questões múltiplas para depois vocês se autoavaliarem e no final dessa autoavaliação, se tiverem nota suficiente, é que vão poder depois ter o diploma para apresentar mais tarde a uma empresa. E o que nós queremos fazer com isto é validar este curso para que vocês poderem apresentar de facto o diploma e dizerem assim: isto tem peso nesta área do INPE. Como também foi dito antes, como é autodidata, vocês podem aceder a este curso a qualquer hora que vocês quiserem. Uma vez que vocês entram, é vosso para sempre. Vou reforçar que é grátis e fornece conhecimentos essenciais para poderem estar aptos a trabalhar com turbinas eólicas. É assim que está dividido o MOOC. Como eu disse, temos primeiro os fundamentos, temos depois a teórica e temos a manutenção. Como este curso foi feito para blue-collar workers, vocês podem não ter conhecimento absolutamente nenhum nesta área e, ao começarem do zero, vão acabar por perceber exatamente a mesma coisa do que alguém que já esteja mais inteirado. Portanto, nós tivemos o cuidado de explicar mesmo os básicos, as fórmulas matemáticas, desde o início, na parte da hidráulica, mecânica e eletricidade, e onde começa a ser mais técnico mesmo é aqui na manutenção. Nós depois temos então o nosso currículo, já apresentei a estrutura das lições. Aquilo é muito simples, tem um monte de imagens para ser mais fácil a compreensão, tem a descrição geral do que é que as coisas fazem, e mesmo na parte técnica da manutenção nós tentamos explicar os passos, mesmo passo a passo, quando é que é preciso fazer as manutenções disto, o que é que pode acontecer, onde é que pode ganhar ferrugem e essas coisas todas, e está de uma maneira e de uma forma a ser de fácil compreensão. E depois temos as questões de coisa múltipla. Se vocês quiserem ir já ver ou ficar com o MOOC guardado, tem aquele QR Code, mas depois eu fazia-vos e pedia-vos mesmo o favor de responder depois ao nosso questionário, que é para nós depois termos uma noção se foi útil, se conseguiu ajudar, se não, e podemos talvez mudar as coisas um bocadinho para, se as pessoas não estiverem muito satisfeitas, de tornarmos, porque isto não é para nós, isto é para depois os alunos e para quem quiser fazer proveito disto. Do ponto de vista físico, não há volta. Nós quando estudamos energia eólica, temos que ir à física dos fenómenos. Temos que, do ponto de vista básico, apresentar conteúdos do ponto de vista da aerodinâmica, do ponto de vista da hidráulica, do ponto de vista da eletricidade rudimentar, do ponto de vista da mecânica. Não há hipótese de dimensionar, de conceber turbinas eólicas sem efetivamente estudarmos física básica. Não é? O objetivo, de facto, como a Beatriz salientou, é fazê-lo de uma perspectiva muito direta, muito objetiva, sem rodeios científicos, e apresentar a formulação básica para cenários de pré-dimensionamento. Como disse Beatriz e saliento, isto é desenhado para blue-collar workers. Do ponto de vista mecânico, uma turbina eólica é um agente extremamente simples. No fundo, eu tenho pás que são rodadas mediante a ação do vento, que têm um rotor. Esse rotor transmite a energia gerada no gerador, converte a energia mecânica em energia elétrica. A energia elétrica é essa que é injetada na rede. Fisicamente é um modelo extremamente simples, o modelo mais simples que pode existir. Obviamente há condicionantes, temos que estudar aerodinâmica, temos que estudar a ação do vento, temos que estudar a conversão da energia mecânica em energia elétrica, como é que ela se processa, como é que se faz depois a injeção da energia elétrica gerada na rede e em que regime se faz. Isso é a tal física simplificada que nós no MOOC ensinamos a fazer, de forma direta. Portanto, isto, qual é a mensagem? A mensagem é: isto não é física quântica, isto não é uma ciência oculta, não é difícil, não é exigente, exige algum esforço, mas isso para tudo na vida temos que despender energia, despender esforço, mas quem tiver motivação para fazer uma formação autodidata, por conta e risco, nesta matéria, tem todas as ferramentas usando o MOOC para o fazer.
e ficar com um nível de conhecimento básico que lhe garante, e essa é a parte interessante, alguma potencialidade de se tornar empregável nesta matéria. Porque as empresas que empregam técnicos nesta área debatem-se com um problema tremendo, que é, no fundo, ter que formar gente, às vezes a um nível muito básico, para começar a interagir. Se vocês já darem uma formação básica e se pretenderem intervir nas eólicas, um conjunto de empresas, a Windflow, a Atlântico, a Enercompor, a Vestas, empresas que estão no nosso território, uma parte delas, levando uma licença, no fundo este diploma vos dá uma licença, facilmente estão num plano mais favorável para se empregarem na área das energias eólicas, quem parece por ser. Não é? Portanto, tem essa dupla vantagem. É desenhado pelo COL, trabalhadores não qualificados que saem do oil and gas, mas também para os young learners, que é algo que a Agência Erasmus+, e a União Europeia aposta muito. Gente que, de uma forma autodidata, pretende fazer um determinado caminho na área da sustentabilidade e faz uma formação dedicada nesta matéria. Eu creio que esta é a mensagem. Quero apresentar o MUC agora. Eu consigo apresentar muito rápido. Como o professor disse, nós somos seis parceiros, então o MUC que eu vos vou apresentar hoje está em português advogado. Mas se vocês quiserem fazer, por alguma razão, um curso noutras das 6 línguas que têm, também têm inglês. Eu aconselhava o grego, não é? O grego é mais fácil de todos. Como podem ver, aqui fica guardado o vosso progresso do MUC em si. Começa com uma atividade de boas-vindas, que vos explica um bocado do que é que vai ser o MUC. Tem vídeos de eólica, se vocês quiserem ficar a ouvir as ventoinhas enquanto trabalham. Todas as unidades começam sempre com um vídeo pequenino, só para dar uma ideia geral. Estes vídeos estão a voz em inglês, mas o texto é sempre em português. Começam com o âmbito do trabalho, da unidade, e depois começam as lições. Não tem muito texto, tem sempre muitas imagens, e como eu disse antes, tentamos pôr o mais simples possível para que toda a gente que pegue neste curso possa aprender da mesma maneira. E no final, cada unidade tem a autoavaliação, em que vocês chegam só aqui, clicam neste caso estava errada, e depois a seta aparece-vos para vocês saberem onde é que erraram. E no final do curso, quando completarem todas as 3 unidades de questões múltiplas, se tiverem uma nota positiva, acabam por conseguir ter o diploma e ficam com um diploma, mais ou menos assim. 90 perguntas, não é? São 92 perguntas no total. Como a área da manutenção é mais importante, é aí que estão concentradas mais perguntas múltiplas. Mas chegar à vida negativa é possível depois refazer de novo? Eu sim, dá, porque eu já fiz aqui como podes ver, eu já fiz, tenho um diploma nesta conta aqui. Se quiseres podes voltar a fazer, porque sempre que abres o MOOC, as perguntas ficam outra vez no zero, então dá para refazer, sim. Mas são sempre as mesmas? As perguntas, sim. As perguntas, sim. As perguntas são as mesmas. Obviamente, uma das questões que nos colocaram foi: isto está para viciar o jogo, não é? Eu, no limite, posso repetir, no limite, até ter 92 é 92 certas. Pois, mas o objetivo é o caminho. Exato, o objetivo. É o caminho, é as pessoas terem feito todo o processo formativo e, se repetir até a exaustão as perguntas e ter as respostas certas, eu creio que o processo, o caminho foi feito, já valeu a pena. Discutimos isso internamente. Se isso deveria ser trancado e se eu fizesse o primeiro teste e tiver 40% é a nota final, ou se deveria ter a possibilidade de repetir mediante um processo de reformação. Não. Decidimos que, de facto. Mas as questões podiam aparecer depois de forma aleatória, não é? Podia, eventualmente. Não, tinha que ser com para o meio, não é? Para o meio fazer isso. Não sei se eles estão. Não, depois é uma sugestão, porque nós temos reuniões, a catch-up meeting com eles e podemos falar nisso, é fácil fazer isso, não é? Fazer ali um rateio das perguntas que permita mudar, nem que seja a ordenação, ou criar uma bolsa adicional de perguntas que permita fazer uma seleção de 90 em uma bolsa alargada. Isso é simples de fazer, até que elas estão feitas. Sim.
fizemos umas centenas de coisas. Se vocês também não quiserem fazer pelo MOOC em si ou aprenderem pelo MOOC, podem descarregar depois os conteúdos todos como PDF, está tudo aqui. Isto é para ser como a pessoa melhor preferir. Nós só damos as ferramentas e depois quem quiser fazer o curso usa da maneira que preferir. Nós só estamos aqui mesmo para tentar ajudar e dar aquela primeira entrada para o mundo da energia eólica, por assim dizer. O objetivo é exatamente esse. O objetivo é apresentar as ferramentas desenvolvidas para que vocês, obviamente se tiverem interesse na matéria, possam de forma autodidata fazer essa evolução e nós aqui disponíveis para ajudar. Não é? Nós aqui disponíveis para ajudar. Portanto, é esse o caminho. E Beatriz, alguma coisa adicional que quer passar? Não, acho que dissemos tudo. Acho que sim. Agora gostaríamos de dar um bocadinho aqui o espaço para discussão, perguntas, respostas. Qualquer pergunta é bem-vinda. Obrigado. Faça um favor. Eu também tenho, se vocês não quiserem fazer o questionário por ali, que está em inglês, eu fiz o favor de traduzir para português e está aqui em físico, se alguém quiser, está aqui. Sabe que estes projetos têm métricas, não é? Sim. E essas métricas às vezes são espartanas, obrigam-nos e depois quem vai fazer a avaliação ao auditor diz cumpre, tem 80% da métrica respondida, muito bem, não tem correções financeiras, tem correções financeiras ao projeto, é uma chatice, não é? É uma chatice termos depois uma correção financeira, o que significa que nós temos que, das pessoas que participaram na sessão, por isso temos ali um registro de participação, para saber quantas pessoas participaram em cada sessão, tem que haver uma percentagem que responda ao questionário. Porque se essa percentagem dos participantes não responder, lá vamos nós ter uma correção financeira. Daí a Beatriz, quem não tem um smartphone ou quem não está disponível, tem um questionário em papel que tem uma validade aqui no há resposta via online, não é? Pronto. Disponíveis para a discussão, para podermos responder a questões de caráter mais específico, tenho. Estão de parabéns, eu adorava ter mais cursos destes em autoaprendizagem que eu Mas acho que era excelente. se for um curso do Erasmus mais que normalmente as existem pessoas outros acabam, temas. o MOOC tem vários outros temas. Nós também já tivemos a ver isso na ES, que foi, e tem cursos de artes e um monte de outras coisas. Tudo que seja depois de Erasmus mais, normalmente depois costuma ter um MOOC. Isso foi o que eu andei depois a ver se tinha para dar mais uma ferramenta às pessoas em que estamos a ver. Eu não consegui explorar, não é? Não conhecia, não explorei antes. Mas como é que é a componente prática? Existem vídeos? A Beatriz falou, por exemplo, questões sobre. Ela falou da ferrugem, não é? O tratamento. Há vídeos onde nós podemos ver? Aqui no MOOC não deve haver esses vídeos, mas nós temos um projeto que é mais específico para manutenção e isso é como se fosse meio que um manual que um trabalhador pode consultar a qualquer hora e aí creio que tem vídeos, sim, aí na aplicação que depois, nós não temos aqui um QR Code para a aplicação, mas ela está no site do projeto, aí tem os vídeos todos para mostrar como é que se faz, porque nós no projeto, a BZE teve o cuidado depois de certificar que aqueles vídeos são hands-on, não é? Sim. Mãos na massa. Você está a perguntar como é que é a parte prática, como é que ela é. acho que se desliga o vídeo. Essas questões mais operacionais são previstas. Eu não sei, estava ali no essas tecnicidades que são de facto e que nos passam ao lado, obviamente nós, como professores, investigadores, no ensino superior, dominamos isto com vista conceptual, mas as questões mais práticas, mais operacionais, ligadas à gestão do terreno, das ações de manutenção, os nossos professores dominam. E tiveram cuidado de colocar vídeos específicos e processos operacionais específicos para resolver essas questões mais práticas, não é? Para quem está no terreno, não é? Coisas que nós nos passam ao lado, porque nós dominamos isto do ponto de vista conceptual, é essa a nossa missão. A nossa missão não é fazer trabalhos de mãos na massa, hands-on. Claro, sim, é prático e operacional, respondendo, é real. Vou estudar. Faz. Vou tentar tirar o curso. Não são muito difíceis. Fui eu que fiz as perguntas, não são muito difíceis. Talvez para mim tiveram revisão científica. Ok. António, e este curso pode ser feito por qualquer pessoa? Pode.
isto foi focado no upskilling, pegarem gente do oil and gas, sendo que de facto já nos é toda a energia ao longo de uma vida e no momento que ficou desempregado, eletricistas industriais, mas também para young learners, jovens em processo de aprendizagem, portanto tem essa dupla vertente, não é? Portanto, sim, é aberta à comunidade de modo geral, não é? Teve inicialmente o pressuposto que foi para gente já na área, mas abriu-se o leque e o objetivo é fazer formação de modo geral para o setor de energia. Esta formação entra no passaporte qualificado? Bom, nós temos uma relação com o IFP no sentido desta formação poder ser disseminada pelo IFP para qualificação do género Costa Instituto de Emprego e Formação Profissional. Essa questão do passaporte qualificado ainda não se colocou neste momento, mas eu acho que podemos abordá-la junto do IFP e tentar perceber, para além deste curso poder ser disponibilizado a agentes empregados que está escrito no IFP e que querem fazer um processo de formação para se reconverter, se podemos eventualmente incluí-lo no passaporte qualificado também. Mas não, neste momento não estamos a trabalhá-lo no IFP para poder ser disponibilizado a cliente. Também vos queria felicitar pelo trabalho que estás a fazer. Foi um gosto voltar a ver a Beatriz. É um gosto também vê-la outra vez, professor. Durante tanto tempo e saber que está a fazer coisas interessantes com gente boa. E eu acho que este projeto tem aqui várias dimensões bastante inovadoras e que é uma experiência que nos pode ser útil em vários momentos. Primeiro, o tema. Obviamente o tema energia é um tema crítico e não tenho dúvidas que é um tema que vai, por razões que não são as melhores, o facto é que a questão da energia, se era um problema, neste momento passa a ser uma prioridade e obviamente puxando à questão do eólico no mar, o offshore, é ótimo poder ver que o Instituto Viana do Castelo nos últimos 2-3 anos tem efetivamente começado a olhar com olhos interessantes para o mar e para tudo o que é o mar e portanto esta dimensão, ou seja, acho que isso é importante, muito importante e vejo com muito agrado aquilo que está a acontecer, enfim, em particular a partir do Sustemar e todos os projetos e portanto tenho tido a sorte de participar de alguns. Por outro lado, acho que esta questão de desenvolver este tipo de formação por estes formatos e canais, nomeadamente, é uma experiência que vamos ter que continuar. Ou seja, além da importância do curso, que foi explicada, não acrescento mais nada, acho que principalmente para nós todos, em particular para estes jovens, a forma como isto aconteceu e os canais e etc. é uma experiência que deve ser ampliada para outros temas, temas afins deste, e que estamos muito interessados, porque é o caminho que tem que acontecer. Ou seja, as pessoas estão muito... Todas têm os seus tempos, todas têm os seus propósitos, todas têm os seus percursos e a possibilidade de ir criando uma experiência, um currículo à sua imagem, de acordo com os seus interesses, os seus momentos, os seus processos, é crítico e portanto, dou-vos os parabéns. E fico curioso de ver a minha colega, a professora Gabriela, ver os conteúdos. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Os conteúdos que estão aqui foram produzidos por vocês, nós, Instituto, ou foram trabalhados com os outros parceiros, nomeadamente com a Associação Espanhola? Todos, com todos. Designadamente com os alemães e com os espanhóis, que são quem tem mais know-how e obra publicada na matéria. Nós pegámos em muitos conteúdos em espanhol e alemão, tivemos a capacidade de fazer uma tradução técnica adequada dos mesmos, adaptá-los à prática construtiva de cada um dos países e depois fazer uma revisão científica por cima. Portanto, os conteúdos técnicos, muitos deles, sabemos de antemão, quem está mais incluído nisto são os alemães. A maior parte da informação provém de fontes técnico-científicas da BZE, que tem a academia a produzir conteúdos para eles. A dificuldade de converter isso do alemão em inglês e depois do inglês para o português, ou do alemão diretamente para o português, foi um processo que foi sendo feito e que foi sendo por iterações. Foi por iterações diversas, até se estabilizar depois nos conteúdos em cada uma língua. Uma situação que também a Beatriz colocou e que me parece, fiquei muito curioso, a gente não consegue acompanhar tudo, infelizmente,
o tempo, e nós somos limitados e o tempo também, tem a ver com estes conteúdos, estes testes, estão disponíveis via uma plataforma Erasmus que tem muitas outras do MOOC. Exatamente. Ou seja, tem outras áreas, outros temas, não sei quais. Outros MOOC em áreas também suspeitas como as humanidades, por exemplo. Não é? Nós tivemos alguma dificuldade em apresentar este tipo de conteúdos na ES, num público um bocadinho mais hostil, não é tão fácil como a tecnologia, onde tivemos a matzão absoluta. Na ES, onde conseguimos pegar na audiência, foi de alguma forma dizer que estes MOOC também existem para áreas ligadas às humanidades. Não é? E eles aí começaram a perceber que afinal estas tecnicidades não existem só para as engenharias, existem também para áreas próximas das dele. Artes, humanidades. Temos de estar tão abertos. Nós valorizamos tantas artes, porque é que o pessoal das artes não valoriza a engenharia? É complexo. Sr. Mestre. Só para terminar, eu fico com muita curiosidade em explorar este com o resto dos cursos que lá estejam, porque acho que esse é um caminho interessante. E outra questão que foi colocada, que me parece bem, é poder transformar estas horas e estas competências em qualificações creditadas, seja pelo Instituto de Emprego. Isso é um passo que acredito ali, que me parece muito importante, porque, como dizias, é importante, como o professor António dizia, é muito importante chegar à empresa ou à associação e dizer: eu sei fazer isto, tenho esta qualificação. Ok, isso é importante, mas se houver uma acreditação por trás de uma entidade do ensino superior, melhor, mas também do Instituto de Emprego, que é uma autoridade, etc. Isto, provavelmente a adesão será maior ainda. Sem dúvida, e isso é um trabalho que estamos a fazer junto do IFP. Isso. Dizer que isto está protegido em 6 idiomas, também foi dito. Isso foi um dos grandes desafios disto, fazer isto com qualidade técnico-científica dos idiomas da equipa de projeto. E dizer que hoje à tarde, na STG, irá haver uma sessão ligada ao IPVC Ocean, o projeto IPVC Ocean, onde às 3 da tarde nós vamos fazer o nosso Info Day, que é mais uma das métricas do projeto que temos que fazer. Portanto, vamos solidarizar-nos à sessão técnica do projeto IPVC Ocean, da Ana Sofia Rodrigues. Vamos solidarizar também hoje à tarde a apresentação do Sustemar com o Jorge Delgado, o colega Jorge Delgado. Depois da nossa reunião do Prometeus, que será das 2 às 3, às 3 da tarde, a Beatriz vai dar o pontapé de saída na STG para o nosso Info Day, e numa perspectiva, se quiser, mais ligada às empresas, menos ligada à academia, mais ligada às empresas. Temos também o Info Day. E aí juntámos ao IPVC Ocean e ao Sustemar para fazer uma sessão conjunta que nos dá também alguma robustez mais técnica ligada ao mundo empresarial. É isso. Mais questão? Eu cheguei atrasada. Não, sem problema. Mas ainda da acreditação, isto também dá STS, está acreditado no STS? Estamos a trabalhar nisso, Ana. Estamos a trabalhar. Um novo modelo pedagógico. Claro. Pode ser interessante também que este tipo de formação depois possa ser usada. Estamos a trabalhar nisso. Esse é um dos desafios e vai continuar pós-projeto. Porque a ideia não é ficar por aqui. A ideia, a grande dificuldade dos projetos, provavelmente vocês sentem, é o que fazer depois do projeto terminado. Não é? Nós cumprimos a métrica do projeto, executamos o orçamento, às vezes melhor ou pior, e sim, o projeto fecha. E com o conhecimento que foi gerado, o que é que a gente faz? Todas as vezes fica na gaveta, não se faz muito mais, faz-se uma candidatura para um próximo projeto. Não é? Vivemos de projeto em projeto para termos financiamento, para produzir, para publicar, para ir a congressos, enfim, para desenvolver a nossa atividade técnico-científica. Pegar nos conteúdos desenvolvidos do projeto e dar-lhes sentido e entregá-los à comunidade, esse é um desafio que muitas das vezes não se faz. E nós com este projeto temos que limpar nesse sentido. Como é um projeto muito ligado à comunidade e à formação, estas relações com o IFP e com as entidades acreditadoras de formação é absolutamente decisivo e este caminho vai-se fazer no conjunto dos países, não é só em Portugal, no conjunto dos países. Até porque depois disso feito, há matéria e há substância para um novo projeto, que é algo interessante que queremos continuar a trabalhar. Sim, esse caminho será feito. Neste momento estamos a conversar com o IFP.
Mas para fazer os ACTS internos. Interno. Pois, esse processo com a Sofia Rodrigues e com o nosso SGQ também está a ser tratado, mas não é fácil. Não é fácil, porque obriga aqui um conjunto de formalismos que neste momento estamos a tentar trabalhar. Mais questões? E esta informação também tem validade no certificado? Porque pode haver novas informações. Existe validade nos certificados ou é um certificado para a vida? Pronto, esse certificado vale para este MOOC. Obviamente o site vai ser atualizado à medida que a informação técnica for naturalmente relevante para que isso possa ser feito. Mas neste momento o certificado que tem vale para o estado da arte neste momento, para o estado da matéria neste momento. Daqui a 10 anos seguramente estas questões evoluem, os conteúdos técnicos evoluem, se a plataforma ficar paralisada, seguramente as empresas não vão valorizar isto. O desafio é que isto seja um processo dinâmico que possa ser trabalhado. Daí eu falar também num novo projeto que possa surgir na sequência disto e ligar isto às entidades acreditadoras, não é? Porque obriga a que isto seja dinâmico e não seja estático, não fique por aqui. Vem um bocadinho entroncado no que eu falei, que os projetos acabam, arrumou e entramos noutro e isto fica na gaveta. Não, o objetivo é que isto possa ser dinâmico e em cima deste projeto se construa outro, pegue nestes conteúdos e os melhores, os evolua, os faça partir para novas energias. Estamos a pensar também no solar fotovoltaico, não é? Que é algo que neste momento está absolutamente consolidado, mas falta acreditação para isso. Não está no mundo das empresas, não está no mundo da comunidade. Trazer à comunidade o solar fotovoltaico para que a comunidade se aproprie dele é igualmente importante. É decalcar isto, este roadmap para o fotovoltaico, por exemplo. É mais uma boa ideia de projeto. A desenvolver éramos mais para uma nova forma de energia global. Está bem? Mais questões? Minhas caras e meus caros, vão ver mais questões? Beatriz, algum comentário? Eu só peço a ti que um bocado mais tarde, depois, se puder assinar e deixar ali a assinatura, eu pedia-vos só esse favor. De resto, não tenho mais nada. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem nos ouvido. Obrigado pela... E acho que é isso. Obrigado por isso, pela vossa atenção, pela vossa cordialidade, que é magnífica, por me ter-se revelado. Nós fizemos isto, como disse, e sublinho, em 3 escolas. Começámos pela Escola de Educação, a Escola de Tecnologia e Gestão, e terminámos nessa. E este ambiente friendly, este ambiente amigável, bem disposto, agrada-nos muito, não é? Porque em alguns sítios não fomos tão bem recebidos. e por isso enche-nos a alma também, que isto possa ser bionívoco, não é? De cá para lá, mas também daqui para aqui, isso agrada-nos muito. Agora temos mesmo que explorar. Exato. Aí vão surgir muitas questões, mas de facto ficam aqui muitas. Fica aqui o bichinho de agora entrar. O desafio. Obrigado, mais uma vez. Está bem? Fiquem bem. Obrigada. Tchau. Obrigada.